Amém? Diz assim o texto, vamos ler para a gente ganhar tempo. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Aqui Tiago está dizendo que Elias era um homem que ele tinha as mesmas paixões que nós. Mas esse paixões aqui quer dizer que Elias ele tinha os mesmos sentimentos. Elias era um homem de carne e osso. Elias, ele era um homem que sentia tristeza, felicidade. Ele era um homem como eu e você. Mas ele era um homem de oração. Oh, glória. Aleluia. E Tiago aqui ele diz, ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, os mesmos desejos. Tudo que afligia Elias, ao invés de entrar no coração, ele orava a Deus. Mas ele ainda era um homem frágil, né? E contando um pouco e tentando expressar um pouco sobre quem foi Elias, e veio alguns textos na minha mente, eu falava, Jesus, Elias era um homem assim, mandava parar de chover e parava, mandava chover e chovia. E ele ainda era sujeito às mesmas coisas que eu, ficava triste, né? Você que pode abrir a sua Bíblia aí comigo, vamos entender um pouco sobre Elias. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 17. Fica atrapalhando o barulho, eu acho. Né? Tá, não? Vou lermos para ganharmos tempos, irmãos. Versículo 1. Verso 1. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu poderia pregar sobre a autoridade de Elias, porque ele diz segundo a minha palavra e não segundo a palavra de Deus. Olha que tremendo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui nesta manhã. E ali Elias disse ao rei Acabe que não choveria. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ali Samaria já estava sendo vendido cocô de pombo por um preço altíssimo, porque a cidade não tinha chuva, não tinha como produzir. E Elias, ele ficou angustiado. Por quê? Voltando um pouco no texto aqui, já estou lá na frente, minha mente já está lá na frente, Jesus. E ali houve grande fome naquela terra de Samaria. 3 anos e 6 meses não choveu. E então foi o servo do rei Acabe, chegou para Elias e perguntou. Elias chegou para Acabe, para o rei Acabe. E o rei Acabe falou, então é você que é o perturbador de Israel. Porque chegou aos ouvidos do rei Acabe que Elias que falou que não ia chover. E Elias falou, já que eu sou o perturbador, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos ver quem é Deus. E então Elias convoca ali os profetas de Baal para subir ao cume do Monte Carmelo. E ali Elias vai falar, vocês adoram aí, o sacrifício está aqui, vocês adorem aí, o Deus que manda fogo é Deus verdadeiro. E ali os profetas de Baal começaram a fazer os sacrifícios e não desceu o fogo do céu. Agora foi a vez de Elias. Vamos aprender, entender um pouco de Elias aqui. Vamos lá para o verso 30. Estou no 18. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Era a vez de Elias adorar. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A nossa primeira lição aqui é que só tem culto se o altar estiver de pé.
Elias só poderia invocar a Deus se o altar estivesse de pé. Reparem aqui no texto que Elias falou primeiro, antes de adorar, antes de oferecer o sacrifício, vamos ajeitar o altar. Vai pegando as lições aí que o Senhor está falando. Aleluia. Vamos primeiro ajeitar, consertar, reparar o altar que está quebrado. E Elias tomou ali os utensílios e Elias mandou colocar água ali no sacrifício. E Elias mandou ali o holocausto que estava no meio. E Elias fez uma oração. E Elias disse, vamos ler aqui. No 36, sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que se eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Amém. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Oh, Deus É poderoso, um texto tremendo, porque aqui houve-se etapas. Primeiro, para nós adorarmos a Deus, o altar tem que estar de pé. Aleluia. Mais uma vez, para nós adorarmos a Deus, tem que ter água do Espírito. Amém. Aleluia! Aleluia. Para nós adorarmos a Deus, tem que ter o holocausto. E quem é o holocausto, segundo o livro de Hebreus? Jesus, o nosso sacrifício perfeito. Aleluia. Aleluia! É. E ali o Senhor não deixou nem um pó. O texto falou que o Senhor levou até o pó. Eita glória! Deus não desperdiça nada. Até o pó, as pedras, a lenha, tudo Deus levou. E ali o Senhor mostrou que só Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Amém. E no 39 ele diz o que vendo todo o povo de Israel estava olhando aquilo acontecer. E vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Através de um homem, às vezes você se pergunta, mas eu, através de um homem, todo o povo diz, só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus não precisa de 20, de 30, ele precisa de você. Oh, glória. Aleluia. Amém. Deus disse a Abraão, lhes farei pai de multidões. Deus precisava de um para fazer a promessa. Aquilo que você faz para Deus, você pode achar que não está tendo nenhum efeito, mas o Senhor sabe que está. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus precisa de um. Deus não precisa de 2 nem 3, de um disposto. Eita Deus. E depois que aconteceu que o Senhor desceu fogo do céu, chegou ao ouvido do rei Acabe de Jezabel. E Jezabel disse, vamos ver o que Jezabel disse. Lá no 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, ó, assim me façam os deuses e outro tanto. Se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi Elias. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Olha que tremendo. Agora aqui a mensagem principal do texto. Agora eu te pergunto, o homem que anteriormente matou todos os profetas de Baal, 450, agora estava sendo ofendido e ameaçado por Jezabel, uma mulher. Uma mulher, ó poder. Fraquezas. As fraquezas de Elias, a angústia de Elias. Agora eu te pergunto, por quê? Eita. E Elias, o texto diz que Elias foi para o deserto, se sentou debaixo de um zimbro.
Muitos estudiosos dizem que Elias estava depressivo, porque ele sumiu no trecho, não queria ver ninguém, né? E ele foi e se deitou debaixo de um zimbro. É importante que nós, quando estamos cansados, o nosso zimbro aqui é o Senhor, que nele nós podemos nos descansar. Amém. Aleluia. E pediu a morte, em seu ânimo a morte disse, já basta. O homem que pede a morte é um homem depressivo. É um homem que está sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. A parte principal do texto dessa mensagem é Elias, um homem que tem os mesmos sentimentos que eu e você, mas era um homem de oração. Aleluia. Ó, a melhor parte. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que o anjo então tocou e lhe disse, levanta e come. Aleluia. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as asas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Aleluia. Meu irmão, quando eu e você está cansado, o Senhor nos alimenta. Amém. Quando eu e você está cansado, alimento. como aqui Elias estava cansado, o Senhor mandou um anjo para Elias. Oh, glória. Meu servo Elias está lá debaixo de um zimbro. Vai lá, leva água, leva comida para ele. Oh, glória. E ele comeu e voltou a deitar. Que delícia. Aleluia. E o anjo tornou segunda vez e disse, e tocou Elias, levanta e come, porque muito comprido é o teu caminho. Meu irmão, é o que o Senhor está nos dizendo hoje. Você está cansado, come da minha palavra, que ainda é longo o teu caminho. Amém. Amém. Está cansado, está oprimido, está desesperado, está depressivo, como Elias estava. Não pare, porque o teu caminho é longo. Aleluia. Foi isso que o anjo disse. Não acabou ainda não. Não acabou. Então, achei que Não acabou, né? Elias. Aleluia. Eu queria ter mais tempo para falar de Elias. É, não Mas... dá tempo de falar nada, irmão. Aleluia. 20 minutos dá pra gente. Tem mais 10 aí. Tem mais 10. Ô, glória. E ainda falando de oração. Preste atenção nisso, que vai se encaixar no texto. Analisando o texto que o pastor José Fran trouxe no último domingo no Ponto do Parque. Eu fiquei analisando o texto, Jesus no Getsemane, com Pedro, Tiago e João. E se você for analisar o texto, Jesus olha para Pedro, Tiago e João, fica aqui que eu vou ali orar. Vigia aqui, Jesus não mandou orar, ó o texto. Fique aqui, vigie que eu vou ali orar. E quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Ó. E foi para Pedro e falou, vocês não podem vigiar nenhuma hora? E Jesus deu as instruções e voltou para orar. E agora Jesus disse para eles, vigiai e orai. Quando a gente está só vigiando, a gente dorme. Precisa orar também. O Senhor deu a instrução. Primeiro vocês vigiem. Dormiu, agora vocês vigiem e orem. Ó, acrescentou a oração. Não adianta só vigiar, tem que orar também. Aleluia. E lá vai Jesus de novo para orar, com a alma angustiada. E quando Jesus voltou, o que é que aconteceu? Ele estava dormindo de novo. E eu perguntei, Senhor, o Senhor mandou vigiar e eles dormiram. O Senhor mandou vigiar e orar e eles dormindo. Eu falei, Jesus. E o Senhor falou, às vezes, a fraqueza. Às vezes, a sua carne, ela é fraca. Mas a parte principal, olha, o texto é tremendo, irmão. Eu fico assim, maravilhado. O Senhor ali disse, agora vocês podem dormir, quando Jesus voltou. O Senhor sabia que eles estavam com sono. Deus sabia, mas aquela hora era a hora de vigiar e orar. Deus sabe quando nós estamos cansados, mas o Senhor nos diz, vigie e ore. Aleluia. Agora é hora de vigiar e orar.
Mas vai chegar o tempo que eu vou falar, agora você pode dormir. Foi o que aconteceu no texto. Jesus voltou e disse, agora vocês podem dormir. Que eu vigio. O texto, se a gente for trazer a aplicação pessoal, o texto ele é tremendo, irmãos. Ainda falando de oração, aqueles homens eram homens frágeis como eu e você. Sujeitos, como o Tiago disse, de Elias, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos fracos. De osso e carne, comedor de feijão e farinha, como eu e você. A diferença é que eles tinham uma vida de oração. Amém. Amém. E concluindo o texto lá do Getsemane, e eu perguntei ao Senhor, o Senhor falou que eles estavam ainda sujeitos ao fracasso, a dormir. Mas o bom é que o Senhor falou, mas eu estava com eles. Aleluia. Para acordar. Amém, Deus. aleluia. Quando nós, Glória. ainda vigiando e orando, dormimos, nós temos o Senhor. Oh, Senhor. Para nos Glória a Deus. acordar mais uma Obrigada, vez. Jesus. Amém. Obrigada, Deus. obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, meus irmãos, Aleluia. o propósito aqui dessa palavra é dizer que, mais uma vez, o Senhor está falando. Deus está falando, eu sei que você é fraco, eu sei que você não é nada, mas em mim eu te faço. Aleluia. Mas em mim eu te faço ser. É o que o Senhor quer nos dizer. Elias era um homem com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, mas era um homem de oração. Aleluia. E quando ele mandava, o céu parava de chover. E quando ele adorava ao Senhor, o Senhor mandava fogo do céu. Aleluia. Aleluia. Deus. E finalizando Elias foge. Primeiro vai para debaixo do zimbro descansar. Depois o anjo dá pão e comida. Elias caminha 40 dias. E vai para o Monte Horebe. E ali no Monte Horebe, Elias entrou dentro de uma caverna. Foi se esconder de novo. Quantas vezes a gente não faz isso? Se esconde de Deus. Vai para dentro da caverna. Eu não quero ver ninguém depressivo como ele estava. Né? Foi para dentro da caverna, Elias. E mais uma vez o Senhor perguntou, o que você está fazendo aqui? E ele disse, eu sempre fui fiel ao Senhor. Agora, Jezabel procura me matar, dando desculpa para Deus. Só que Deus sabia o que tinha no coração dele. E Deus falou, sabe o quê? Ok, eu te entendo. Vai lá agora e unge a Eliseu para ser o seu sucessor. Deus sabe a hora de terminar o teu trabalho, irmão. Amém. Deus sabe a hora que vai dizer, eu chego, basta. Unge lá o outro, porque o outro vai, agora você já está cansado. Vou te tomar para mim, como tomou Elias. Oh, Amém. O texto é tremendo. Depois eu peço que os irmãos leiam o texto minuciosamente, façam uma análise de cada palavra que o Senhor vai continuar falando. amém. Porque aqui eu falei no tempo que deu, mas Deus ainda quer continuar falando aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Amém? Agradeço Glória a a Deus. oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória